Bom, muito bom dia para todos e todas que estão aí assistindo essa primeira live do programa de pós-graduação em administração. É para mim um grande prazer dividir tela com pessoas tão queridas que sabem bastante sobre o agronegócio, é sobre isso que a gente vai falar. O programa de pós-graduação em administração está ligado à Escola de Administração e Negócios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem como área de concentração agronegócios e suas organizações, e eu acho que é um tema, pensar sobre pandemia e pensar sobre os efeitos da pandemia sobre agronegócio. A gente traz aqui, então, para vocês um monte de gente que só tem a contribuir, e a proposta de hoje, dessa primeira live do PPGAD, é que a gente faça prospecções para as pesquisas futuras, pensando aí num pós-pandemia, isso é, se a gente ainda pode pensar num pós-pandemia, porque a gente está bem no meio dela, né, sem saber muito bem quando é que tudo isso vai terminar. Eu vou apresentar para vocês os nossos palestrantes rapidamente, muito rapidamente. A gente tem o professor Eduardo Spers, da Exalc, o Zé Eustáquio Vieira Filho, do IPEA, hoje MAPA, o Marcos Fava Neves, da FEA USP e da GV, o Júnior Ruiz Garcia, do programa da Universidade Federal do Paraná, e aqui do nosso PPGAD temos eu, a professora Silvia Kalimann e a professora Adriana Carvalho Vieira Pinto. Muito bem, a nossa dinâmica vai ser muito rápida, cada um de nós vai ter 10 minutos para falar, a gente vai dar uma caprichada aí nas nossas proposições, depois do que a gente falar, segundo as nossas linhas de pesquisa, os nossos envolvimentos com as nossas pesquisas, pensando aí sobre os efeitos da pandemia. A gente vai listar aí o que a gente acha que vão ser temas interessantes para pesquisas futuras, pensando aí naquilo que a gente vai falar para vocês hoje, né? Bom, muito bem. Eu, então, vou começar aqui, vou soltar meu cronômetro de 10 minutos para... Muito bem. E o que eu trago hoje para vocês, para a gente conversar um pouco sobre as pesquisas, né, o meu olhar em relação ao comportamento de consumo e os efeitos dessa crise, dessa pandemia em relação ao comportamento de consumo, isso abre um campo de possibilidades enorme, né? Então, eu trago aqui um panorama geral e para falar, para expor aqui uma complexidade de estudos sobre comportamentos alimentares, né? E o que passa pela cabeça do consumidor em meio a uma pandemia, em meio a uma crise, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu aponto aqui um problema multivariado para estudar comportamento de consumo em meio à pandemia, né? A minha necessidade de fazer empréstimo de outras ciências aí, como ciências do campo da psicologia, da sociologia da alimentação e da antropologia da alimentação, para entender esses novos padrões de comportamento de consumo antes, durante e depois dessa pandemia, e deixar aqui uma pista aí sobre o nosso olhar enquanto consumidor e o olhar dos consumidores, né, e essa dinâmica aí de pensar a crise. Então, eu aponto para vocês, de um lado, como tudo começou, né, e como isso veio parar para o Ocidente. Então, a origem dessa crise, ela mostra, né, um consumo no Extremo Oriente, meio esquisito para nós, através de uma feira, em que os animais são dispostos ali de maneira muito esquisita, um sistema de produção nada controlado, né, sem controle sanitário, e recorrente, porque a gente ouve falar e a gente é tocado, os sistemas agroalimentares são tocados por outras pandemias, também originadas de zoonose, né? Então, ou seja, problema recorrente de pandemia originada de zoonose, se apresenta uma fragilidade quando há critérios e padrões nesse sistema agroalimentar, e isso é velho, né? Isso é velho por quê? Porque desde a década de 70, e se a gente der uma olhada aí em como é que a China trata isso, desde a década de 70, problemas de fome da população, a China incentiva a criação desses animais silvestres e selvagens aí nos seus quintais, de maneira muito doméstica, rudimentar, sem controle sanitário, né? Não só para subsistência e para escambo entre eles, mas isso também passa a ser comercializado nesses mercados como o de Wuhan, e aqui eu lembro que em Guangzhou, um mercado muito parecido com aquele de Wuhan, em 2002 também teve coronavírus, esse coronavírus de 2002 tocou 29 países, matou perto de 800 pessoas, e
vemos aí a recorrência desses problemas, né? Aí, voltando para esse aspecto cronológico aí de tempo, nesse incentivo do governo chinês para a prática e comércio desses animais aí para consumo da população, eu tenho aqui em 78, se estimula a criação em quintais, né, de maneira muito desajustada ali, muito pouco coordenada e controlada, de animais como cobra, morcego, tartaruga, né, e isso se mistura com os animais que são produzidos de maneira mais controlada, como porco e frango, em feiras como essas que a gente vê, né. Lá na década de 1990, no final dela, se abre para a domesticação de animais mais selvagens, como o tigre e o pangolim, e isso é para diferentes destinos, é isso que a gente precisa entender. É muito diferente para a gente pensar no modelo ocidental de consumo. O que a gente precisa entender é que esses animais, eles não são somente destinados para consumo humano, não. Eles são destinados para a indústria farmacêutica, né? E é interessante porque, assim, essas reportagens, elas mostram que, embora tudo isso tenha acontecido, ainda a gente lê que a bilis de ursos, que há pequenas produções, né, de ursos que ficam em gaiolas ali, que é retirada a bilis desses ursos para fazer o tratamento do próprio coronavírus em chineses. Então, tudo isso aparece para o mundo ocidental como um problema gigantesco, né? E um problema que causa até desordem cognitiva, como é o meu interesse aí na cabeça dos consumidores. Desordem cognitiva por quê? Porque no mundo ocidental, de modo geral, o que é que a gente vê? A gente vê a categorização de poucos animais destinados para consumo humano, né? Quando a gente vê aí as estatísticas, o que se fala sobre volume de consumo? Aqui eu vou falar em ordem de volume consumido. A gente vê frango, bovino de corte, suínos e caprinos de uma maneira muito insignificativa em termos de volume de produção quando a gente compara com os anteriores. Então, isso fica muito difícil de entender, é difícil o consumidor entender sobre como é que tudo isso se passa, o que se passa num padrão de consumo tão diferente do que é o do Ocidente, né? E aqui, essa desordem aí na cabeça do consumidor, isso gera uma grande ansiedade, né? Isso aqui é que fica interessante estudar comportamento do consumo. Uma grande ansiedade por quê? Porque o embate aqui no Ocidente é pela produção de proteínas, né? E se fala, vamos produzir mais proteína, a população vai crescer, como é que a gente vai botar proteína na mesa de todas as pessoas e alimentos de modo geral. Então, essa grande ansiedade, né, e essa grande cobrança de diferentes atores aí, tanto do setor público quanto do setor privado, faz com que apareça aí uma reorganização da indústria, que é o que a gente vê aqui no Ocidente, a indústria tendo que se reinventar, prestando atenção em problemas sanitários, sociais, ambientais, e colocando e mostrando para o Ocidente inovações tão caras e sofisticadas, por exemplo, aqui, quando eu falo sobre as proteínas alternativas, né, aqui eu trouxe alguns exemplos em relação aos Estados Unidos e à França, que têm as maiores indústrias inovadoras no campo da alimentação. Em relação a essas proteínas alternativas, eu cito aqui a Just Mayo, que é a maionese totalmente vegetal, o Beyond Meat, a Beyond Meat, a Impossible Food, a Willow Cup, que tem um leite muito interessante, né, à base de proteína vegetal. Só que todos os produtos oferecidos, eles são extremamente sofisticados na apresentação sensorial, eles são fidedignos dos produtos originais, né. E eu trago aqui um exemplo da Good Catch, no setor de produtos do mar, de seafood. Em 4 anos, eles receberam 50 milhões de dólares em investimentos em rodadas de negócios. Então, a gente vê toda uma transformação de indústria, de respostas, né, em relação a essas demandas, pedindo aí como é que a gente vai fazer para atender aí uma população crescente. Eu acho interessante também colocar o caso da New Wave, que está trazendo para
para o comércio, para o varejo, um camarão à base de algas, né? Também é super sofisticado em relação a sabor, né? E também não dá para parar de falar, não dá para deixar de falar dos insetos que estão sendo promovidos aí como não substituto de proteína, mas como fonte alternativa de proteína. E aqui para falar um número, somente em 2009 movimentou R$ 1 bilhão aí, abrindo aí, chamando muita atenção da Nestlé e da Pepsi, que colocam aí no radar possibilidade de tratar, de utilizar insetos nas produções de alimentos. Ainda em relação às transformações que passam no mundo ocidental e as respostas que a indústria de alimentos dá para esse consumidor, né, que demanda aí reações de uma indústria em relação a essa produção exacerbada de alimentos, a gente tem aí as proteínas alternativas, também a gente não tem como esquecer os nossos esforços aí, os esforços que são empreendidos para a organização das cadeias curtas, né, a valorização do local, a aproximação com os produtores, atenção, aproximação dos produtores e de grandes empresas, por exemplo, aqui eu cito o caso da Syngenta e o programa da Nucoff, que se aproxima de pequenos produtores, organiza a produção, distribui sementes, faz com que esses produtores consigam colocar essas sementes junto de determinados atores que não seria possível se não fosse através disso. Outro exemplo desse tipo de coordenação aí de cadeia, não dá para, é muito interessante falar sobre a Whole Foods, né? A Whole Foods, ela tem uma proposta bacana que o consumidor tem o direito de saber sobre a origem da comida, né? E ali eles fazem todo um apelo em relação não a antibióticos, sem antibióticos, boas práticas, bem-estar animal, né? E por fim, o que eu queria dizer para vocês em relação a essas transformações, eu achei bastante bacana ali no trabalho da Burolé de 2020, tudo isso faz aparecer novas estruturas de governança para produtos de credibilidade, que é isso que eu acho que chama atenção, estudos de comportamento de consumo. Que produtos são esses? Orgânicos, produtos de fair trade e esses produtos locais. Então, a grande pena de tudo isso é que em momentos de crise, essas major trends aí, elas são muito afetadas, o medo vem com tudo na cabeça do consumidor, as noções de risco vêm com tudo na cabeça do consumidor, os comportamentos são alterados, eles passam a ser conservadores, o comportamento de precaução ele vem, muda as nossas compras, porque fica tudo muito incerto, né? Fica muito difícil para essas inovações, estão vendendo pouco, os comportamentos, o modo de consumo muda, e aí, como os bullets finais aí para as próximas pesquisas, o que eu deixo aqui no nosso interesse sobre pesquisas em relação a comportamento de consumo eu acho que a gente tem que ir cada vez mais em busca, no momento durante e pós-crise, daquilo que vai ser fator gerador de confiança para o consumidor, né? Então, o que é fator gerador de confiança para o consumidor depois aí de passar por uma pandemia? Bom, as pesquisas vão continuar sendo muito direcionadas para garantias de origem, né, preocupações entra aí a noção do conceito de One Health, cada vez mais vai se falar sobre isso, uma preocupação integrada em relação à saúde animal, humana e ambiental. E, por fim, eu cito aqui algo que eu tenho bastante interesse, que eu acho que o meu radar vai estar totalmente voltado para isso, que são as tecnologias de blockchain aí, que falam sobre uma rastreabilidade, confiança nessas operações, transições auditáveis e noção de compliance, né? Então, todos esses são os meus destaques em relação às próximas pesquisas no campo da alimentação, falando sobre o pensamento do consumidor e como é que vai funcionar aí a cabeça do consumidor pós-pandemia. Muito bem. Após ter dito tudo isso, eu vou passar agora a palavra para o Júnior, nosso colega aí da UFPR, para ele falar para a gente quais são suas impressões para aquilo que você tem para apresentar para nós, Júnior, em relação aí aos efeitos da pandemia para os problemas do agro. É com você. Obrigado, Thelma. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Parabéns primeiro pela iniciativa, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade para fazer essa reflexão, né, sobre prospecção de temas, né, de pesquisa pós-Covid. Na verdade, é um desafio imenso, né, porque, como você bem destacou, estamos
né, em meio à Covid. Eu vou fazer um panorama um pouco mais geral e algumas pinceladas na questão logística, ambiental e também não de estrutura agrária, mas relacionado à concentração excessiva na agricultura, né? Então, primeiro, né, por mais que estejamos vivendo a pandemia, é preciso ter claro que os nossos problemas históricos e estruturais do agronegócio, né, e especialmente do setor agropecuário, eles não foram equacionados, eles continuam aí. Então, isso é muito importante, né? Então, isso já dá uma linha de temas de pesquisa que estão, na verdade, abertas, e temos as novas que estão abrindo. E nesse sentido dos problemas estruturais, eu quero destacar um que para mim é muito importante, porque ele dá uma ideia do objeto de fato do que nós estamos tratando quando nós falamos da questão ambiental, da questão logística, né, da questão de produção. Então, o Censo Agropecuário, né, de 2017, ele revelou que temos mais ou menos 5 milhões de estabelecimentos. Destes, 4,7 milhões registraram o valor da produção. Contudo, 43% desses 4,7 milhões de estabelecimentos registraram ou informaram um valor da produção menor que R$5.000 em 2017, ou seja, um valor médio mensal de R$416. Isso totaliza 2 milhões de estabelecimentos. E o valor desse conjunto representa menos de 1% do valor da produção gerado. E se nós formos para outra ponta da linha, né, 10% dos estabelecimentos que registraram o valor da produção responderam por 86,4% do valor total, 470 mil estabelecimentos. Mas ainda há uma heterogeneidade dentro desse grupo. Para vocês terem uma ideia, apenas 2% dos 4,7 milhões de estabelecimentos com o valor da produção, 108 mil estabelecimentos, respondem por 71% do valor bruto da produção. Então, veja, esse já é um enorme desafio que nós temos que enfrentar, porque, na verdade, não estamos falando de todo o agronegócio, de todos os agricultores, né? Na verdade, estamos falando de uma parte. E quando nós falamos do desafio logístico, né, dos desafios históricos logísticos, tem que considerar isso, né, que nós temos um grande contingente que está à margem do agronegócio, que está à margem do mercado, à margem da produção, né? Além disso, né, associado à questão logística, nós temos que a produção agropecuária, embora ela esteja muito concentrada em poucos estabelecimentos, ela é excessivamente dependente de insumos externos. Não existe agricultura, né, principalmente essa parte da agricultura mais produtiva, sem insumos externos. E isso exige estrutura logística, né? Não é só levar o produto, precisa trazer os insumos, né? O produtor rural, né, ele é um importante elo do agronegócio, né? Na verdade, praticamente não existe o agronegócio sem esse elo importante que é o produtor rural, né? E não só para o agronegócio, como a agricultura, né, a agropecuária, ela é importante para a economia como um todo e para a sociedade, né? Quem conhece um pouco da história sabe da importância de sermos autossuficientes na produção de alimentos, né? E, além disso, né, esse produtor, ele é tomador de preço. Isso é um fato muito importante. Sabemos de todos, né, que tem alguns nichos, que alguns produtores têm poder de mercado, etc., mas a grande maioria é tomador de preço, principalmente esse pessoal que está lá no topo dos 108 mil produtores. Então, isso é muito importante porque é um fator de limitação. Enquanto você está num sistema produtivo que é intensivo em capital, intensivo em tecnologia, além de outras questões que eu vou tratar adiante, como que você consegue garantir, né, a sua estrutura de financiamento constante, não é esporádica, é constante, né, que precisa. A professora Thelma destacou muito isso na questão dos novos produtos, etc. Né? Além disso, nós temos um importante passivo ambiental que deve ser colocado nessa conta. Veja, o produtor, ele não tem uma segurança, ele não tem o controle da sua renda, porém ele tem os custos não estão sob o seu controle, eles não são determinados pelo mercado, em grande medida. Eles definem o preço. Então, os produtores, eles têm que aceitar o preço desses custos. E o passivo ambiental entra nessa conta. Por quê? Porque eles precisam recompor o passivo ambiental, só que o passivo ambiental, ele também afeta a sua produtividade. Né? Nós falamos, né, aqui eu estou no Paraná,
nós estamos vivendo a seguinte situação: 12 horas com água, 24 horas sem água. Pensa os produtores rurais que usam irrigação aqui no Cinturão Verde de Curitiba, como que eles estão fazendo? Estão sem água, né? E o interessante é que mesmo com a pandemia, o desmatamento avança. E eu entendo que o setor, dado a importância da questão ambiental, ele deveria trabalhar com muito mais força para equacionar esses problemas. E aqui eu quero fazer, né, já mais uma indicação de temas para pesquisa. Muito se fala da sustentabilidade do agronegócio, mas se você colocar esses números, esses dados que eu acabei de apresentar, excessiva concentração, elevada dependência de insumos externos, deficiente na infraestrutura logística, problemas de pobreza, porque, veja, 2 milhões de produtores com um valor da produção de menor que 5 mil reais no ano. Será de fato que nós podemos afirmar que o agronegócio brasileiro é sustentável? Não tem um pilar ali que mostra isso daí. Nós tivemos ainda sorte, né, que apesar de toda a pandemia, a logística não parou. A logística foi mantida. Já imaginou se nós tivéssemos um problema logístico, né? Vou falar disso agora na sequência. Então, veja, nós temos que, apesar de toda a inovação, de todos os sistemas de informação, de todas as tecnologias, automação, etc., uma coisa não mudou. Precisamos fazer a movimentação física, tanto dos insumos, quanto também do produto. E no agronegócio isso é significativo. É só você ver qual que é a produção de soja, qual que é a produção de milho, qual que é a produção de cana. Se falam em valores de milhões de toneladas, e isso tem que ser deslocado. A mesma coisa entra com os agroquímicos, sementes, equipamentos, tudo. E a pandemia vem agravar isso, né? O sistema logístico, ele ficou quase que em pânico no início. Por quê? Porque o sistema rodoviário é um grande disseminador da Covid-19, né? Tanto que no Paraná, por exemplo, nós tivemos um problema aqui no Paraná, na região sul e em outras partes, de frigoríficos que tiveram casos de Covid, teve uma disseminação rápida entre os municípios e os frigoríficos tiveram que ser fechados. E como que foi feita essa disseminação rápida em outros municípios? Tudo via sistema logístico. Como essas unidades estão em pequenos municípios, eles acabam pegando mão de obra de outros municípios e pequenos, que é pior, municípios de 5, 10 mil habitantes que não têm um sistema de saúde. Então, imagine se nós tivéssemos, né, um corte desse abastecimento, né? Além disso, né, essas questões, elas não são de curto prazo. Então, como fazer isso diante dos problemas históricos do agronegócio? Como eu disse, eles não sumiram, a pandemia não tirou eles do mapa, eles continuam lá, só que eles foram agravados com a questão da pandemia. E, por fim, né, nesse panorama geral, antes de indicar os tópicos para a pesquisa, nós temos que muitos produtores, eles terão perdas econômicas, né? Então, veja, por exemplo, vários produtores que abasteciam as regiões locais, tiveram que, os restaurantes pararam, feiras locais foram fechadas. Então, você tem uma descapitalização importante, que deve ser levada em conta, porque são problemas que exigem capital. Então, para finalizar os tópicos, né, nós precisamos também considerar, nessa prospecção de pesquisa, que nós estamos num período de anticiência, de terraplanismo brasileiro, né, um desmonte do Sistema Nacional de Pesquisa. Então, isso é importante, porque são pesquisas de largo prazo, não são pesquisas que você faz a toque de caixa, né? Então, esse é o primeiro tópico. Eu mesmo tenho direcionado a minha pesquisa nesse sentido, dado esse contexto, que, na verdade, nós temos que mudar a pesquisa, tem que fazer pesquisa e extensão simultânea para tentar avançar. E aí, nesse sentido, né, o que eu destaco? Os problemas históricos, eles permanecem. Então, temos que discutir pobreza rural, desigualdade regional, elevada dependência agroquímica da produção, os impactos ambientais e sociais, as mudanças climáticas, infraestrutura logística. Eles não mudaram. E, na verdade, a pandemia até coloca outras questões. Cadê os circuitos locais? Então, como que nós vamos trabalhar isso? Né? De nada adianta a inovação, por exemplo, né, blockchain, internet das coisas, big data, inteligência artificial, tudo isso que nós já conhecemos de tecnologia de informação, se não temos nem estrutura de comunicação disponível, né? No sistema logístico mesmo, chegou em vários pontos, você não tem nem sinal de internet. Então, como que você vai fazer isso, né? Então, temos, portanto, muitos desafios para promover o desenvolvimento do agronegócio e da sociedade. Obrigado.
Júnior, obrigada aí por apresentar o seu olhar em relação aos desafios. Eu queria falar para todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que quiserem colocar perguntas, coloque suas perguntas no chat. No final das apresentações, eu vou escolher uma ou duas perguntas, a depender aí do nosso tempo, e vou postar essas perguntas aqui para aqueles com quem a gente está dividindo a tela responder, tá? Deixa eu ver minha lista aqui. Eu vou passar, então, a palavra agora para o professor Eduardo Spers, da Exalc. Com prazer, Eduardo, estamos te escutando. Obrigado, Thelma, muito bom aí, né, rever alguns colegas, né, cumprimentar quem está nos assistindo aqui e assistir, né, posteriormente esse tema muito importante, e parabenizo também a universidade, o programa, né, nessa complexidade. A gente vinha num movimento muito rápido, com muita informação, né, o nosso aqui também, né, de pesquisa, e com essa pandemia a gente está fazendo reflexões, né, e essa, né, iniciativa aqui, ela é muito importante, né, esse compartilhamento sobre um setor que tem demonstrado aí ser muito importante para o país, né, e aí a gente precisa realmente refletir sobre o que vai ser importante, né, então o pensamento científico, nesse momento, ele é bem importante. Eu pensei bastante sobre, né, como falar, como abordar aqui, e eu uso de um paper que é do Miller, de 1950, ele fala de Magic Number 7, né, que a gente tem 7 variáveis que a gente leva em consideração, então eu vou colocar 7 pontos aqui para a gente discutir também depois e refletir. O primeiro deles, que eu penso, que são as teorias, né? Então, na nossa área de negócios, de agronegócios, é lógico que se você pensar na pesquisa básica, né, quando se fala de pesquisa em agronegócio, tem todo, né, uma gama aí de pesquisa básica. O que a gente está discutindo aqui são pesquisas mais ligadas a negócios, né, à gestão. Então, em relação à gestão, eu acho que essa questão da abordagem institucional, ela vai continuar, né, mudança institucional, né, sua economia dos custos de transação, né, para você ver essas relações entre a cadeia, as estratégias, né, teorias aí como Resource-Based Theory, Dynamic Capabilities, para a gente ver, né, a questão de vantagem competitiva, e o que a Thelma muito bem já colocou, abordagens da psicologia, antropologia, né, sociologia, né, a questão do homo econômicos, Williams Tupei, por exemplo, que vão abordar o comportamento, né, dos indivíduos. Então, acho que a gente não vai ter grandes mudanças aí, né, eu não vejo, assim, mudanças nas teorias, nessas abordagens daqui para frente pós-Covid. Os métodos também, eu acredito que serão os mesmos, né, quantitativo, qualitativo, talvez, né, o Júnior citou aí o Censo Agropecuário 2017, a gente vai ter uma dificuldade, né, de ter outro em 2021, né, então eu acho que a gente vai estar desfasado aí com dados secundários, isso me preocupa com relação aí ao acesso a informações, né, principalmente, eu vejo os colegas aqui da Exalc, da Economia, que trabalham muito com dados secundários, né, então talvez a gente possa ter algum tipo aí de interferência nisso. Dados primários, né, que eu estou vendo aí, né, participando aí mais na minha área de marketing, de comportamento, a gente olhar para mídias sociais, né, assim, outras formas de dados primários para a gente coletar. Eu estava orientando uma aluna, ela me perguntou, olha, eu assisti uma live sobre inovação de alimentos, né, então, assim, a gente está tendo outras formas também de captar informação, né, em vez de você fazer entrevistas com profissionais, com alguns setores, você está recebendo, né, essas informações. Impressionante, né, na FITPAL, eu tenho visto aí uma série de setores que estão promovendo discussões, né, estão possibilitando esse acesso à informação, e a gente precisa, né, enquanto pesquisador, estar de olho nesse tipo de oportunidade, né, e é lógico, talvez pesquisas mais à distância, né, desk research, né, com eu acho que o contato físico, eu tenho feito, por exemplo, pesquisas com eye track, né, que você precisa da pessoa olhando lá, né, a embalagem, a gente, né, estão paradas, então a gente vai ter que aí
pensar em procedimentos, né, que garantam a segurança das pessoas e também a disponibilidade delas estarem participando, inclusive os protocolos, né, nos comitês de ética em pesquisa, né, vão ter que rever um pouco esse lado também, incorporar para essas pesquisas que exigem, né, esse contato físico na nossa área. Tá? Em termos de temas, né, que seriam o tema aí principal, eu pensei, eu vou buscar nos editoriais dos journals, né, então fui procurar nos principais journals da nossa área, tanto de alimentos quanto de agronegócios, enfim, de negócios, mas eu não encontrei, né, os journals ainda não, né, atualizaram, eles estão aí num timing, né, passado ainda, antes da pandemia, então, mas eu acho que, né, isso já deve chegar, então a gente não tem ainda muito, né, da questão das publicações, o que está sendo pensado. Agora, em relação a definir tema, há 2 anos atrás, a gente recebeu na SPM um professor, ele é da área de marketing global, conhecido, chama Mike Kotabe, e o que ele falou lá me faz muito sentido agora para mim, que ele falou para os doutorandos dele, ele fala assim, quando você for definir um tema de pesquisa, não olha a literatura, né? Olha o que está acontecendo em volta, né? Para você definir temas que são mais relevantes, porque se você olhar para a literatura, você vai repetir, né? Coisas que já foram feitas ou aprimorar. E eu acho que a gente está muito no momento disso, né? De ruptura, de repensar, né? Então a gente talvez alguns fatos talvez não sejam os mesmos e a gente precisa repensar a maneira de olhar, tá? Então eu acho que esse é um outro ponto também interessante. Então a gente talvez tenha que explicar fenômenos novos, né? Eu acho que as teorias ainda permanecem, mas os fenômenos podem ser algum deles novos, vocês já falaram. Eu vou passar rapidamente, né? Mas assim, a questão da economia, né, food security, a questão do, né, abastecimento, o Júnior falou bem, né, a questão do pequeno produtor, da questão da vulnerabilidade, e a Thelma também, de certa forma, dos dois lados, né, na produção rural, né, e também no consumidor, né, a gente vai ter que entender melhor esses extremos aí. Sustentabilidade continua, são temas que já vinham, né, mas com certeza vão continuar. Dimensões sobre qualidade, food safety, muito, né? A gente teve pandemias aí passadas, mal da vaca louca, né? Enfim, gripe aviária, mas a gente precisa entender melhor esses fenômenos, né? Eu acho que, né, faltou um pouco aí de essa crise da carne que a gente teve, da carne fraca, até hoje a questão do CIF não foi informado para o consumidor, né? Ainda muito pouco se sabe do agronegócio, né, em todos esses sistemas de qualidade, como que são percebidos, né? Então a gente precisa entender melhor e precisa ter estratégias, né, em relação a isso, porque senão a gente vai constantemente, né, e frequentemente tendo esses casos e impacto muito forte, né, no setor. Bom, aí dentro dessa área eu teria vários, né, a questão de rastreabilidade, qualidade. Eu acho que tem temas também que são ligados à gestão, né? O ambiente mudou, a forma de gestão das empresas mudou, isso impacta toda, né, a cadeia, desde lá, né, da gestão da propriedade agrícola, a gestão das indústrias, né, a gestão do varejo. Então, modelos que a gente tinha na literatura, que foram aplicados a uma realidade, agora podem ser revistos, né? Então, eu acho que isso é interessante também, a gente aproveitar e refazer empiricamente. A ciência nossa, né, de gestão, ela é muito aplicada. Se o ambiente mudou, você tem que também rever, né? Temas de consumo, a Thelma já está me avisando aí, temas de consumo, a questão da tecnologia, hoje tem plataformas, por exemplo, que comercializam, já tem marketplace na área de insumos agrícolas, né, coisas que a gente só via lá no varejo, enfim. Agora, bem rápido, só para, né, eu tinha mais, tem 4 pontos, mas primeiro, grupos de pesquisa. A gente precisa incentivar a pesquisa conjunta. A gente está fazendo algo agora nessa discussão que não tínhamos feito antes, né? Estamos usando uma tecnologia nova. Hoje, onde você está, não importa mais. Você pode fazer parcerias de pesquisa, independente, né, da necessidade de estar, né, localmente junto. Então, isso é muito importante.
Embrapa, universidades, né, no agronegócio essa troca é relevante. Financiamento, estou muito preocupado, né, porque a gente precisa de dinheiro para fazer pesquisa, então a gente tem que rever essa legislação, a questão do endowment, nos aproximarmos mais. Preocupado com a formação de novos pesquisadores, quem nós estamos atraindo, né? Eu avaliei lá, participei da avaliação, por exemplo, da CAPES, a questão do mestrado profissional, nós temos que, aquela ideia do doutorando exclusivo, né? Hoje ele é mais profissional, mais ligado à empresa, a gente tem que flexibilizar nossas aulas, né? Com EAD, com horário noturno, né? Isso está muito claro, a gente precisa repensar essa atratividade e realmente, né, trabalhar com temas, aí é o meu último, que são as nossas próprias instituições, né? Precisamos ter aula em inglês, precisamos nos internacionalizar, precisamos ter uma área de marketing nas organizações nossas, né? Nós temos assessoria de imprensa, nós precisamos, né, comunicar. Que tipo de pesquisa nós fazemos, né? A gente não divulga, né, resultado de temas de pesquisa, a gente precisa fazer isso de uma maneira mais ativa, tá bom? Então é isso, agradeço, né, a oportunidade novamente. Eduardo, obrigada, é sempre um prazer te ouvir falar de maneira tão lúcida, você traz os desafios, mas você apresenta para nós oportunidades, né? Falou sobre as ansiedades aí do nosso mundo, tanto na pesquisa quanto para o agro em relação à pandemia, e agora a gente vai ver aí do ponto de vista das pesquisas da professora Silvia, o que ela traz para a gente. Silvia, seus 10 minutos dela. Muito obrigada, Thelma. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar a tela com tantos colegas e amigos, né? Realmente fico bastante satisfeita, te parabenizar, Thelma, pela iniciativa, a gente sabe que o quanto é difícil, né, coordenar isso tudo, e eu vou tentar ser bastante sucinta sobre as minhas colocações, e, assim, o que eu tenho efetivamente trabalhado nos últimos 10 anos é com um tema que está sendo muito discutido hoje, né, eu tenho trabalhado com a questão das falhas organizacionais, né, o meu olhar é sempre sobre a questão das falhas, e agora, recentemente, um contraponto das falhas, que é a questão da resiliência. A gente tem visto o tema da resiliência, né, aparecendo hoje em todas as mídias, e é um tema que realmente ele é muito oportuno para o momento, mas é um tema que já vem sendo discutido há bastante tempo, né? E eu entendo exatamente que a resiliência é essa capacidade das organizações em reagir positivamente a uma falha, seja ela real ou potencial, e com isso você faz ajustes à sua estratégia. Então, basicamente, o meu olhar é muito mais micro. Eu olho muito mais as empresas, as organizações, né? Como elas reagem, né, em situações de estresse, em situações de crise, em situações de conflito. E olho também não só a empresa em particular, a organização, a empresa rural, que seja, as indústrias, mas também eu olho a cadeia produtiva, entendendo a cadeia como uma firma expandida, né? E essas relações que acontecem na cadeia produtiva, que sempre são pautadas por crise, por estresse, por conflitos de interesse. Eu acho que a questão da Covid, hoje a pandemia, ela vai potencializar esses conflitos que já são tradicionais, né, nas cadeias produtivas, nas próprias organizações, e aí eu acho que, de uma forma geral, esse grande contexto da resiliência como contraponto às falhas, você está falando de flexibilidade, né, e a capacidade de você desenhar estratégias em ambientes voláteis e incertos, que é basicamente o que a gente está vivendo hoje, né. E eu gostaria de fazer uma observação, um parêntese, que é interessante quando a gente olha para o produtor rural, e o produtor rural, ele, pela essência do trabalho que ele desenvolve no seu negócio, né, na empresa, na propriedade rural, ele já é um empreendedor bastante resiliente, né? Nós temos um conjunto de incertezas que permeiam o negócio rural, desde incertezas no ponto de vista de variáveis ambientais, né, incertezas com relação a preço, de compra dos insumos, preço na venda do seu produto. O professor da Federal do Paraná, o Júnior, já colocou a questão que somos tomadores de preço enquanto produtores rurais. Então, assim, eu acho que essa tríade, né, da incerteza, das falhas, da resiliência, ela passa a ser uma pauta presente no agronegócio daqui para frente, talvez até com uma necessidade de maior sofisticação nas nossas análises no âmbito das organizações, né? E nesse aspecto de falhas e resiliência, eu tenho as minhas orientações com as minhas pesquisas focado muito no tema da governança,
E governança, você mesmo já colocou a questão de coordenação de cadeias. Eu trabalho governança num aspecto, assim, como uma ferramenta, né, um instrumento que vai minimizar a ocorrência dessas falhas organizacionais. E, consequentemente, ela vai permitir a construção de resiliência em ambientes de alta incerteza. Então, eu acho que essa discussão de governança, por mais que às vezes seja um tema um pouco teórico, mais microanalítico mesmo para as organizações, com certeza ele é um tema que vai se sustentar nos anos agora por vir, né? Quando eu falo em governança, eu tenho trabalhado sempre com 3 abordagens. Eu acho que são todas bastante relevantes, né, para um ambiente de incerteza, né, seja a pandemia, seja todas as crises, as questões institucionais, as questões informacionais que eu acho que acabam permeando essas discussões todas. No que diz respeito à governança, a questão de governança corporativa, entendendo do ponto de vista da organização, como é que ela alinha as estruturas de poder, como é que ela define estruturas de decisão, de controle, de distribuição de resultado, considerando os sócios, os donos da empresa e as pessoas que participam do negócio, os colaboradores. Eu acho que também o tema de governança corporativa, eu vislumbro também um potencial muito grande para você discutir sucessão nas empresas rurais. Eu acho que tem uma interface muito rica para ser explorada e fundamental discutir sucessão nas empresas rurais em momentos de incerteza. Esse tema da governança de cadeias produtivas sobre a ótica de coordenação, né, como você bem colocou, eu chamo a atenção para a questão dos contratos, né, do desenho desses contratos que vão ser feitos daqui para frente, da busca de novas soluções e de busca de solução para minimizar conflitos. Acho que os conflitos vão ser potencializados nas relações entre os agentes econômicos de uma cadeia produtiva, e aí entram questões, como vocês já colocaram, de sustentabilidade, de segurança do alimento, né, de segurança de saúde pública. Acho que são temas que vão potencializar alguns conflitos naturais ao longo de uma cadeia produtiva e discutir como é que eu desenho soluções e acordos ao longo dessa cadeia de modo a minimizar essas falhas. Eu acho que são muito importantes. E eu destaco um objeto de estudo em particular que eu acho que é fundamental e que já tem uma relevância muito grande para o agronegócio, que são as governanças de cooperativas. Eu acho que esse tema da cooperação é um tema quente, é indiscutível a relevância das cooperativas para o agronegócio, tem hoje a importância das cooperativas agropecuárias nas pautas de exportação do agronegócio, sobre os produtos principais como o café, os grãos, né, as carnes de frangos, suínas e tantas outras atividades. Eu acho que as cooperativas já têm uma relevância muito importante, e a gente tem uma questão importante também quando fala em governança de cooperativas, porque tradicionalmente as cooperativas são consideradas organizações mais resilientes. Por quê? Porque ela tem uma característica que é exatamente aquela de que o produtor que é dono da cooperativa, ele também é o usuário. Da mesma forma que isso se reveste numa potencial problema, do ponto de vista da gestão e do ponto de vista da governança dessas cooperativas, em momentos de crise, em momentos de alta incerteza, os laços sociais, né, os laços que ligam o cooperado, né, o dono da cooperativa com a sua atividade primária, quer dizer, a compreensão da cooperativa como, de fato, uma extensão do negócio rural, se fortalece. Então, eu acho que temas ligados à cooperação, ações coletivas, não só no âmbito das cooperativas, mas também no âmbito de representações de classe, eles se fortalecem em momentos de alta incerteza como esse que nós estamos vivendo. Então, assim, em linhas gerais, meu contexto de pesquisa são as falhas, isso há mais de 10 anos, agora com contraponto da resiliência, eu já tenho trabalhos e pesquisas com essa temática de resiliência de governança, né, amarrado com governança, resiliência e governança. Eu acho que isso realmente se mantém e se fortalece em momentos de alta incerteza, sejam elas incertezas de ordem institucional, de ordem informacional, né, quando se fala em segurança do alimento, em rastreabilidade, a questão do blockchain, quer dizer, eu acho que esse tema, como um tema macro, ele realmente se faz presente. Então, e como tópicos, né, como você falou em bullets para a gente discutir, eu acho que essa questão de impacto das incertezas institucionais e informacionais na gestão de cadeias de valor, e aí eu estou pensando especificamente em cadeias de valor, não só em cadeias internacionalizadas e com foco no mercado internacional, mas também, quando eu falo em agronegócio, estou falando de agronegócio no seu aspecto mais conceitual,
independente de ser uma agricultura comercial ou uma agricultura de pequeno porte. Eu acho que a gente tem que também desmistificar isso, né? Então, essas questões de segurança do alimento, sustentabilidade, desenho de contratos. Hoje, eu entendo também, já participei de algumas lives destacando o papel das operações de barter, né? Aquelas relações de troca, de escambo, entre aspas, né? Ao longo de cadeias produtivas, em ambientes de alta incerteza, eu acho que elas tomam uma preponderância maior. E aí eu preciso entender como é que isso vai ser lidado, como é que os conflitos vão decorrer disso. Outro tema que eu tenho trabalhado, inclusive, com meus orientandos, é a discussão de falhas organizacionais e também o papel da recuperação judicial, né, que é um tema mais da área do direito, mas recuperação judicial de empresas rurais. E grande parte das nossas empresas rurais, nossos empreendimentos rurais, são pessoa física, né, e já está em discussão uma possibilidade de revisão dessa legislação para contemplar também produtores rurais, pessoas físicas. Então, essa discussão, essa interface da economia com o direito, eu acho que em momentos de alta incerteza, elas são bastante pertinentes. Resiliência, eu acho que, como eu disse, eu comecei minha fala já destacando que o tema da resiliência está presente agora em todos os fóruns, né, seja resiliência psicológica, como lidar com o problema do isolamento, mas resiliência organizacional, entendendo a resiliência como uma metacompetência das organizações, e resiliência de cooperativas agropecuárias, resiliência das organizações, dos empreendimentos rurais, e essa dobradinha, né, de resiliência e governança, que eu particularmente aposto as minhas fichas, e governança, tendo governança não só no âmbito da empresa, da firma, discussão de papel de conselho, como alinhar interesses dentro da organização de forma a torná-la forte, resiliente, estratégica, efetivamente. Eu acho que essa dobradinha, resiliência e governança, eu aposto as minhas fichas, e basicamente é isso que eu tenho focado no meu trabalho, e acredito que tenha uma preponderância grande nas pesquisas daqui para frente. Eu queria só terminar minha fala reafirmando a minha confiança no agronegócio brasileiro. Eu cada vez fico mais entusiasmada e satisfeita pela escolha, né, desse ambiente de trabalho, discutir o agro. Eu acredito profundamente no agronegócio brasileiro. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, não só de, através do agro, atender demandas nacionais, de realmente o agro ele vai continuar sendo uma atividade chave para o Brasil se recuperar do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, entra toda aquela discussão de agricultura familiar, que está bastante impactada com a questão do Covid. Eu acho que nós temos uma relevância do agro, não só para o país, mas inclusive mundialmente, né? Eu realmente entendo que nós temos um papel estratégico de abastecimento mundial de alimento. Então, eu queria terminar minha fala com esse olhar até mais otimista. Eu acho que nós temos no agronegócio uma grande oportunidade de estudos e pesquisas e realmente fortalecer essa questão de lidar o agronegócio para lidar com essas falhas atuais e potenciais. É basicamente isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada. Obrigada pela parceria aqui no PPG-AD, aqui e aí, né, a gente está em tela, não sei onde é que você está, a gente não sabe onde cada um está, mas é a coração, né, eu compartilho com você esse sentimento muito bom de estar dentro do agronegócio. Cada vez que eu escuto cada um falar em lives diferentes, e tem lives tão interessantes, né, eu tenho a certeza que eu estou no lugar certo, que cada vez mais eu vou torcer para que a gente saia dessa pandemia muito mais forte, muito mais resiliente, com capacidade de flexibilidade, né, que é o que as metodologias dizem aí para testar aí a resiliência, né, quanto flexível você é, a capacidade de você tomar porrada e voltar, né, sem se quebrar. Isso tudo é muito interessante e vamos para frente, vamos ver o que o Ministério tem para falar para nós. Querido José Eustáquio, é com você. Vamos fechar nosso microfone, tá, Silvia? O seu está aberto. Desculpa. Pode falar? Pode. Seus 10 minutos estão em tela. Manda ver. Então tá, jóia. É o seguinte, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a professora Thelma pelo convite, junto com a professora Adriana. Feliz aqui de compartilhar esse momento e de discussão com amigos como o Júnior, né, o Marcos Fava Neves, e prazer aí também de estar junto com o Eduardo e a Silvia. Acho que é um prazer encontrar com todos vocês
e, é claro, também dar boas-vindas aí às pessoas que estão nos assistindo e escutando. Eu vou falar, né, na verdade, são opiniões minhas, mas é claro que pelo fato de eu estar trabalhando dentro do Ministério, eu tenho acesso aqui ao que o Ministério vem fazendo nos últimos meses relacionados à pandemia. Acho que, em primeiro lugar, eu gostaria só de ressaltar que eu não entendi muito bem aquela relação que você diz, apesar da ciência estar indo bem, você não tem problema logístico. Realmente eu não entendi a conexão desses argumentos, né? Na verdade é o seguinte, o governo vem fazendo um papel de excelência e pelo fato de fazer esse papel, as coisas vão dando certo no setor agropecuário. Né? Eu acho que a gente tem uma inércia positiva dentro do setor, mas se você não tiver uma gestão coerente, esse vagão ele sai dos trilhos. Tá? Então, na verdade, desde quando começou a crise, o governo traçou uma série de políticas que vêm justamente no entorno de minimizar os impactos da crise, tanto em termos de abastecimento, quanto em termos de geração de renda e emprego. Tá? Então, eu vou citar aqui algumas coisas, né? O Ministério vem fazendo constantemente um monitoramento do abastecimento, da questão da segurança alimentar. A questão logística, ela foi ponto central desde o início da crise. A ministra fez diversas reuniões com ministros de toda a América Latina para discutir pontos relacionados à infraestrutura logística e, lembrando, né, na verdade, você pensa tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, porque além de você exportar produtos agropecuários, você também precisa de importar insumos. Então, essa relação de fluxo comercial é muito importante dentro desse cenário. O que a gente tem também é o seguinte, nós fizemos diversas recomendações, tanto para realização de feiras livres, os transportes, e mais recentemente recomendações em termos das questões dos frigoríficos para que eles não sejam impactados dentro dessa crise. Disponibilizamos também laboratórios da Embrapa e da própria Secretaria de Defesa Agropecuária para realização de testes do Covid. Então, o Ministério tem uma atuação também direta naquela crise relacionada à questão da saúde, ou seja, não só na crise relacionada ao abastecimento do alimento, mas também a gente atua na crise da saúde. Então, existem as duas crises, né? Uma crise da saúde de curto prazo, uma crise econômica que pega curto, médio e longo prazo, e o Ministério está atuando em todas essas frentes, né? Outra coisa é o seguinte, o governo federal, ele fez um amplo conjunto de políticas mais amplas, que abarcam todos os setores de atividade econômicas, né? Então, vou citar aqui algumas, rapidamente. Então, você tem despesas na área de saúde, você tem o auxílio emergencial para atuar nos grupos vulneráveis, né? Você teve a flexibilização das regras trabalhistas, pensando na sobrevivência das empresas, no momento de queda da liquidez do caixa dessas empresas, e teve um conjunto de expansão de crédito, como também o governo vem trabalhando a questão de repasse a recursos aos entes federativos. Isso é um amplo programa econômico que o governo vem atuando dentro da crise para minimizar o impacto econômico, né? E essa parte econômica no setor agropecuário, a gente pode pensar em 3 grupos de grandes políticas, né? A primeira foi a prorrogação das operações de crédito, investimento e custeio do setor agropecuário. A segunda foi a criação de linha de crédito especial para pequenos e médios agricultores, pensando também em questões climáticas que nós tivemos de prejuízo no sul do país. Então, o Ministério também atuou nesse sentido. E a manutenção e expansão de alguns programas, né? Programas de aquisição de alimento, compra com doação simultânea, como também de merenda escolar. Então, eu acho o seguinte, o Ministério, junto com o governo federal, vem tentando, de todas as formas, minimizar o impacto da crise.
né? Então, na verdade, se a questão logística está funcionando, é porque o Ministério da Economia está funcionando, o Ministério de Infraestrutura está funcionando, o Ministério da Agricultura está funcionando e, em última instância, o governo federal está funcionando. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar como que se dá o funcionamento da agricultura. Pensando aí em questões de como trabalhar linhas de pesquisa, né, eu acho que a gente vai ter aí uma linha para trabalhar macroeconômica, que eu acho que não pode ser desprezável. Então, o governo tem uma política macroeconômica que é calcada num tripé. Esse tripé está baseado na inflação, está baseado num câmbio flutuante e num teto de gastos. A gente sabe que, ao longo da crise epidêmica do coronavírus, os gastos do governo estão aumentando muito, né? A gente percebe o governo tentando minimizar ou ajudar o aquecimento da economia com uma redução da taxa de juros. Então, a redução da taxa de juros favorece uma tentativa de aumento de investimento dentro de todos os setores econômicos, inclusive o setor agropecuário, e a gente tem um impacto também no aumento da taxa de câmbio, uma vez que você também reduz essa taxa de juros na economia. Então, o comportamento desse tripé macroeconômico, se você aumenta muitos os gastos, né, do governo, e se o governo, pós-crise, não tiver um controle fiscal muito grande, a gente pode sim, e aí eu afirmo, eu estou falando isso em algumas das minhas apresentações, ter aumentos inflacionários na economia brasileira no médio e no longo prazo. Tá? No curto prazo, talvez esse impacto inflacionário possa ser minimizado diante da queda forte que a gente vai ter da demanda internacional, né, e também da demanda interna, mas no médio e no longo prazo, se o governo não fizer um ajuste fiscal de forma muito controlada, a gente pode ter sim uma espiral inflacionária nesse cenário macroeconômico. Agora, a forma como essas variáveis vão impactar o setor agropecuário é muito importante. Vou dar um exemplo aqui. O câmbio. Quando o câmbio se desvaloriza de forma muito forte, hoje, né, aqueles agricultores que fizeram seus plantios e precificaram os seus custos no passado, eles estão tendo um aumento de renda. Mas já para as próximas safras, né, esses custos produtivos não estão precificados. E a gente sabe que a importação de insumos no setor agropecuário é muito forte. Qual que vai ser o impacto de uma taxa de câmbio desvalorizada dentro desse cenário? Então, veja, alguns agricultores estão vendendo as suas safras a preços do mercado futuro, né? Talvez, se você vende para daqui 1, 2, 3 meses, você possa fazer uma barganha positiva na sua renda líquida, né, que você vai obter. Mas se você precificar parte da sua produção futura em que seus custos não estão precificados, você pode comprometer a sua lucratividade. Então, acho que isso são questões importantes que devem estar sendo analisadas, né? Em termos de... Aí é o seguinte, né? A pandemia trouxe um alerta para a economia brasileira do uso de novas tecnologias. E esse uso de novas tecnologias está fazendo com que todas as pessoas comecem a trabalhar mais de forma interativa. Basta a gente ver o exemplo aqui da nossa discussão. E se a gente pega os 2 últimos censos, né, o acesso à internet cresceu 1.900%. Né? Então, no ano de 2006, 75 mil estabelecimentos agropecuários tinham acesso à internet, e no ano de 2017 são 1,4 milhões de estabelecimentos. E eu não tenho dúvida que esse 1,4 milhões de estabelecimentos já é muito maior nos dias de hoje. Então, eu acho que o acesso à internet é algo muito importante que deve ser trabalhado nesse sentido. Eu acho que seriam essas minhas considerações. Fico aí aberto para qualquer pergunta e questionamento que a gente possa fazer depois. Muito obrigada, Zé Eustáquio, por apresentar aqui para a gente a vida real do Ministério, os programas que vocês estão envolvidos, os avanços, os desafios importantes para nós,
aí ter um feedback direto aí de quem tá vivendo, né, a linha de frente, diferente de nós aqui na pesquisa, né, essa linha de frente aí direta no Ministério, e obrigada aí por apresentar para nós quais são as evoluções, e só lembrando que a ministra é aqui do meu Mato Grosso do Sul, então nos toca especialmente, né? Parabéns para a Tereza Cristina. Segundo o presidente, segundo o nosso presidente ontem, ela é a super ministra, né? E eu faço aí o convite a todos os desafios do leite, tá? Acho que o leite é uma cadeia aí que está passando por problemas de dificuldade, né? O consumo de leite aumentou, mas foi o consumo do leite industrializado, né? A parte logística da distribuição do leite está sendo muito afetada com essa crise. Um outro ponto que eu só gostaria de ressaltar é o seguinte: o setor agropecuário ele é intensivo em trabalho em alguns setores e intensivo em tecnologia em outros. Alguns setores intensivos em tecnologia estão caminhando muito bem ao longo da crise, mas aqueles setores intensivos em trabalho podem ter um impacto muito grande também no médio e longo prazo. Acho que era isso, eu agradeço aí, viu, Theo? Eu que agradeço. Obrigada também, tá? Bom, eu vou passar então a palavra. Zé, só desliga aí seu microfone. Tira seu áudio, por favor, obrigada. Eu vou passar a palavra para a Adriana Carvalho, aqui do nosso PPGAD, nossa professora visitante. Adriana, o que você tem para nós? Seus 10 minutos estão rolando. Bom dia a todos. Obrigada por aceite do convite, o Zé Eustáquio Júnior, que também foram meus colegas do doutorado, o professor Spert, que foi da minha banca do doutorado, né, e o professor Marcos, que sempre, quando nós fazemos o convite, ele aceita prontamente, né, esses desafios que nós colocamos para ele. Então, eu, como professora visitante do PPGAD, eu entrei com um projeto de pesquisa para ver a inovação que ocorre na cadeia de soja do Mato Grosso do Sul. E eu também, eu tenho como forte de pesquisa, até trabalhei com o Zé Eustáquio no passado, no projeto do PNUD, a questão do mercado de sementes no Brasil. E a gente vê que esse mercado, ele é bastante intenso em tecnologia, né? E 3 pontos fizeram com que a produtividade do Brasil aumentasse bastante, na minha visão, né? A primeira, na década de 70, a Revolução Verde, em que houve a inserção de insumos para que houvesse maior produtividade. Depois, com isso, houve o avanço da agricultura para o Centro-Oeste, porque permitiu, né, esses insumos permitiram que o Brasil avançasse para o Centro-Oeste. Um segundo momento, eu considero que seja a aprovação, após a rodada do Uruguai em 94, de vários acordos internacionais, dentre eles a propriedade intelectual. Em 97, o Brasil publicou a Lei de Proteção de Cultivares, o que fez com que empresas multinacionais viessem ao Brasil com uma segurança jurídica a partir dos seus investimentos em tecnologia em cultivares, e quando a gente vê a questão da produção e produtividade, a partir da década de 90 que realmente aumenta, e a partir disso, né, nós sabemos que a Monsanto com o RR, final da década de 80, 90, já havia a questão das sementes piratas do RR, mas em 2003 o Brasil permitiu o plantio dos transgênicos. Tudo isso, né, esse pacote tecnológico permitiu com que o Brasil aumentasse a sua produtividade de grãos, principalmente a partir da transgenia. E a gente sabe que a soja é o carro-chefe da balança comercial, é o carro-chefe das exportações brasileiras, inclusive com uma expectativa de 76, milhões de toneladas de produção da USDA, né, dos Estados Unidos, enquanto que os Estados Unidos somente irá produzir 48,3 milhões de toneladas. Então, nós já passamos em produtividade os Estados Unidos, inclusive transgênicos, ainda não saiu nada do ISA,
os dados são do ano passado, nós estamos em segundo lugar em produção de transgênicos, mas há muito tempo nós já passamos a Argentina. Então, eu vejo que na questão tecnológica, né, não só a semente em si, mas todo o contexto para essa produção, nós temos nós somos avançados tecnologicamente, precisamos ter uma preocupação maior com a questão do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, como o Júnior apontou, né, estão sempre nessa pauta de discussões. E aí, até o Zé Eustáquio aponta no estudo, vários estudos dele, né, que o Brasil também tem todo esse avanço tecnológico em razão da articulação entre o governo, iniciativa privada, terceiro setor e academia. Infelizmente, essas ações ainda são pontuais. E é com isso que no meu estudo, né, como professora visitante, como que nós devemos promover ecossistemas de inovação regionais que é proposto pelo Triple Helix, né? Como aproximar ainda mais a academia, o governo, a universidade, para que promova a geração do conhecimento, até acho que o professor Sper comentou algo assim, de como nós vamos fazer essa aproximação via teoria do Triple Helix, né, para que possa promover esse desenvolvimento mais sustentável. E ainda, essa teoria do Triple Helix agora tem uma quarta hélice e uma quinta hélice. A quarta fala da sociedade também participando, né, dessa interação, e a quinta hélice é com relação ao meio ambiente. Então, tudo isso que está sendo falado hoje, né, falado aqui agora nessa live, tem tudo a ver com o Triple Helix. Então, nós precisamos entender melhor o papel da universidade, o papel do governo, o papel, né, do setor privado, promover maior essa interação para promover o ecossistema de inovação. Isso até foi colocado também por um professor da FATEC de Pompeia, de que o Brasil ele é muito forte nessas questões do agronegócio. Então, que nós devemos promover mais ecossistemas regionais. E no Mato Grosso do Sul, tem um projeto que chama AgroApp, que é do CNA junto com o Senar, e em 5 estados ele está atuando, e no Mato Grosso do Sul ele vai estudar a cadeia da soja, do milho e a pecuária. Então, são várias ações que são realizadas para identificar quais são os problemas do produtor, né, nessas 3 cadeias, e tentar aproximar a universidade e o governo. O Semagro está bem, a Semagro, né, que é a Secretaria da Agricultura do Mato Grosso do Sul, está bem próxima, então, e o setor privado também, para como resolver esses problemas dos agricultores. Até a última ação, assim, que eu vi que eles fizeram porque esses pequenos agricultores não estavam conseguindo vender a sua produção de hortaliças, né, ali da região de Campo Grande. Então, foi criada uma maneira, né, a partir desse nosso grupo, de como eles poderiam vender a sua produção. E foi através de uma Kombi, né, fazendo a distribuição para que esses agricultores pudessem vender a sua produção. E um ecossistema de inovação hoje que é referência no Brasil é a Agtech Garage em Piracicaba, em que o governo participa, principalmente o de São Paulo, a Exalc, a Unicamp, a Unesp, né, a USP, a própria USP estão também participando, e várias empresas privadas, e ali eles criaram um hub de inovação. Então, nesse sentido, eu acho que cada vez mais a gente precisa entender o papel das 5 hélices, né, para que possa promover esse ecossistema de inovação e cada vez ser mais sustentável, para que o agronegócio consiga se desenvolver ainda mais. Nós somos muito, como diz o Zé Eustáquio, né, nós temos um avanço tecnológico alto, mas precisamos também um pouco cuidar com o meio ambiente e esse desenvolvimento sustentável.
E eu escutei várias lives do Tejon, e que também foi falado aqui, que hoje esse conceito do agronegócio pós-pandemia, ele vai estar voltado mais para a saúde, que então o conceito que foi proposto por Goldman, agora fugiu o nome, ter que ser voltado para a saúde. E as questões de rastreabilidade, food safety, sustentabilidade e terroir, ele chamou até de originação, devem estar mais constantes também nas pesquisas. O terroir eu considero que seriam as indicações geográficas hoje no Brasil. Nós temos 77, só que no Brasil permite a de serviços, e dentre dessas 77, 50%, mais de 50% é do agronegócio. Food safety nós já estudamos em 2009, né, professor Spers? E hoje está novamente, foi a temática da minha tese, então vou pelo jeito, até já propus com a professora Thelma, da gente estudar essas questões, e junto com percepção do consumidor, direito do consumidor, que foi minha dissertação do mestrado, então acho que a gente vai poder fazer várias considerações e pontuações nesse sentido. Então, eu acho que estudar novamente rastreabilidade, né, qualidade do alimento, e tudo isso ligado ao Triple Helix, né, para promover o ecossistema de inovação para o agronegócio. E obrigada, né, a todos por participarem dessa live. Muito bom, Adriana, o resultado desse seu trabalho de projeto dentro do PPGAD, ele só tem a acrescentar, agregar aí as nossas pesquisas. Para ambas as linhas, temos 2 linhas no programa, competitividade no agro e o agro e seus aspectos socioambientais. É um tema que perpassa aí pelas 2 linhas, e os resultados desse trabalho de pesquisa vão ajudar aí, vão dar mais pista de pesquisa, vão ajudar a gente a entender os entraves e colaborar para o avanço aí do nosso programa. Vai em frente, que a gente precisa desses resultados, tá? Obrigadão, só fecha aí seu microfone. Obrigada. Bom, e finalizando aqui essa live, sempre quando a gente vai tendendo a se despedir, aí é meio triste, que foi tão complementar, foi tão bom, cada uma das nossas falas, elas se cruzam em algum momento, né? E eu queria, então, fechar com você, Marcos, e te agradecer. Eu acho que a Adriana falou muito bem. Desde o ano passado, a gente está estreitando aí os nossos relacionamentos. Você, de uma maneira muito gentil, nos atendeu ano passado, estava num evento, a Adriana falou com você, prontamente você diz, imagina, que isso, eu saio de um evento, vou lá para a universidade, falo com o pessoal. Foi tão enriquecedor que a gente te trouxe de novo e a gente quer muito te escutar. Você tem muito para falar, eu tenho te seguido lá no doutoragro.com e você tem dito coisas preciosas para nós, por favor. Bom dia, Thelma, a todos que estão assistindo. Acho que depois dessa constelação que você chamou aí, eu não tenho mais, acho que eu vou agradecer a atenção de todos, né, e partir para as perguntas, mas privilégio falar depois de você, da Adriana, o Júnior, a Silvia Kalemann, Eduardo Spes e o Zé Eustáquio, a quem eu gostaria que levasse a toda a equipe do Ministério da Agricultura não só a minha admiração, como o meu agradecimento pelo trabalho arriscado e incansável que vocês estão fazendo nesse momento e que tem dado um show, não só a nível de Brasil, mas mundial, né? Eu acho que isso tem que ser ressaltado porque a gente vive num ambiente tão tóxico e tão cheio de críticas que as coisas que estão dando certo precisam ser aí elogiadas, né? Eu acho que na minha vida eu pautei sempre de fazer coisas dirigidas pela demanda, ou seja, para resolver dores. E acho que pós-pandemia, esse período surreal que nós estamos passando, né, que se fosse em dezembro dizer que isso ia acontecer, as pessoas já internariam qualquer um que dissesse isso por conta da loucura que está acontecendo. Eu acho que reorganizando os temas de trabalho sobre uma ótica, o que é que está doendo e que nós precisamos resolver, a gente cai sempre no triângulo da sustentabilidade, né? Então, nós estamos hoje com um problema
que precisa ser resolvido fortemente na questão ambiental. Nós estamos com problemas que precisam ser resolvidos na questão de pessoas, e o Júnior já trouxe bastante, e nós precisamos de caixa, né, que é o pilar da economia, o People, Planet, Profit. Então, eu queria pautar aí a minha fala, reorganizando 5 temas, 5 palavras, e dentro dessas alguns temas que seriam talvez a minha priorização pós-pandemia. A primeira palavra é a palavra ambiental, meio ambiente. Então, essa já foi dita, não estou trazendo nada de novo aqui para a nossa reunião, mas eu vislumbro que o Brasil tem aberta a chance de se tornar um fornecedor mundial sustentável de alimentos e bioenergia, né, o principal. Eu vejo isso como uma missão da nossa sociedade, até face a todo o crescimento que se observa e que já foi fruto de muitas discussões, né? O que atrapalha um pouco esse objetivo hoje é um certo desleixo na área ambiental, onde erros de uma minoria têm que ser pagos com uma grande maioria. Então, o Brasil hoje, com os indicadores que tem na área ambiental, ser visto como pária do mundo é um erro. Então, isso daí precisa ser corrigido, né? Nós temos como fazer uma expansão de área racional, chegar aí talvez a um uso para atingir esse objetivo de fornecedor mundial de alimentos, usar talvez uns 90 a 100 milhões de hectares, isso vai dar menos de 15% da área do Brasil, né, com a produção de grãos, biocombustível, tudo isso daí, de forma absolutamente sustentável, né, tirando espaço da pecuária que está cada vez mais eficiente. Vocês aí têm um núcleo de excelência, né, no Mato Grosso do Sul estudando isso, ressaltar aí a pesquisa do boi carbono zero, né, que coisa bacana, coisa totalmente alinhada com a questão do meio ambiente. Ainda dentro da temática ambiental, eu acho que nós temos que estudar muito mais a história da economia circular, esses modelos de integração entre agroindústrias, onde um resíduo de uma passa a ser insumo da outra, e com isso você reduz a necessidade de entrada de insumos. Cresce muito também na questão ambiental a valorização do feito no local, da agricultura periurbana, e isso é muito importante porque vai minimizar emissões de carbono, né? Aliás, nós vamos partir para um novo modelo de deslocamento, né? A partir de agora, todos nós aqui, nossa vida vai passar por uma revolução em termos daquilo que a gente precisa de transporte e aquilo que não precisa mais em virtude do home, tudo isso que aconteceu. Acho que dentro da temática ambiental ainda eu destacaria, ganha importância os estudos de perdas e de lixo, no sentido de trazer isso para uma circularidade um pouco maior. Outro tema ambiental é mecanismos de financiamento, pagamento por serviços ambientais. Assim que a gente sair dessa crise, eu acho que isso aí vai bombar no mundo e nós temos que estar preparados para que a nossa agricultura e o papel do Brasil nessa área receba pagamentos internacionais para permitir até o aumento da sustentabilidade. Eficiência do uso de recursos, agricultura de metro quadrado, ainda dentro do tema ambiental. Nós estamos vendo máquinas sensacionais que identificam onde está a planta daninha e, em vez de fazer aquele trabalho que a gente aprendeu no curso de agronomia, né, que para combater isso é X litros por hectare, a máquina dá uma cuspidinha por planta. Quer dizer, não tem nada melhor do que economizar recursos dessa maneira e conseguir, com isso, um fortalecimento muito grande da nossa eficiência, ainda no tema ambiental. E, para fechar esse primeiro tema, eu acho que a bioeconomia e a energia renovável ganham força com uma maior sensibilização da população nesse período com as questões de natureza, com as questões de que pode-se viver num planeta menos contaminado do que aquele que nós vivemos e ainda tendo acesso a atividades de prazer e outras, né? Então, esse é um problema que precisa ser resolvido, portanto, a linha de pesquisa na área ambiental tem que ser priorizada a partir de agora para o Brasil atingir essa posição de fornecedor mundial de alimentos sustentável e biocombustível, né? Segundo ponto, que aí eu vou ser repetitivo com o que o Júnior já falou, é a inclusão sustentável. Nós precisamos discutir como que fica a questão do emprego pós-pandemia, com simplificação de atividades, com as pessoas indo para o digital, vai faltar oportunidade para as pessoas trabalharem. Então, eu acho que dentro disso, nós,
podemos propor na agricultura como fazer uma inclusão mais sustentável de pessoas. Então, modelos como o Fair Trade, que já foi falado aqui na reunião, a emergência, na minha humilde opinião, após essa crise, do que eu estou chamando de neocoletivismo, eu acho que as cooperativas e associações e outros modelos de aglutinação de pessoas, de engajamento, saem muito fortalecidos desse momento aí da pandemia. Modelos de crédito também para inclusão sustentável via crowdfunding, é outra coisa que pouco se tem feito e poderia se estudar muito mais. Os aplicativos, né, e todo o digital que explodiu nesse período, mas já existia, como mecanismos interessantes de ligação entre produtores, comunidades, os marketplaces, né? O Alibaba lá na China permitiu uma inclusão brutal de pessoas. O cara produz 2 sacos de arroz aqui, antes ele era explorado pelo nosso tradicional, lembra, atravessado no sistema, e ele tem um comprador direto, mecanismos de venda dos produtores de hortícolas que estão circulando as cidades direto para os restaurantes, e um Uber passa lá e pega, entrega, enfim, nós temos uma revolução nessa área que ainda não está muito tocada pela parte da academia, para ver como que esses modelos digitais, marketplaces e outros vão permitir uma inclusão sustentável, né? Outro aspecto que tem que se destacar é da economia do compartilhamento, e eu coloco dentro do meu segundo tema, que é a inclusão sustentável, como que modelos como esse de compartilhamento de ativos podem nos ajudar, né? E eu acho também, dentro da inclusão, que surge a partir da pandemia um neonacionalismo, com a valorização daquilo que é feito no local, no nosso país, na nossa comunidade, e isso vai permitir também modelos de inclusão e de transferência de renda que sejam sustentáveis. Então, essa seria a segunda palavra, ambiental, inclusão sustentável. Terceiro, inovação e P&D. Eu acho que vai partir agora para um novo momento, onde os países vão valorizar a sua própria pesquisa, a sua própria geração de produtos inovadores, as suas próprias patentes. Então, eu acho que as parcerias público-privadas, o papel da Embrapa, o papel das áreas de pesquisa das universidades, ele tem que sair fortalecido depois de um momento como esse, onde nós nos vimos sem muita direção, sem muita solução interna, percebemos o risco da dependência excessiva de produtos feitos em um único país e no exterior, fora daqui. Portanto, essa nacionalização é uma política agora, fazer isso de maneira sustentável e competitiva, né? A questão de edição de genes, tudo isso daí como prioridade dentro da terceira palavra, que é inovação e P&D. A quarta palavra, até para ajudar na inclusão sustentável, que é a segunda, nós precisamos sair dessa crise com o fim de uma sociedade tão mal educada como essa. Então, a quarta palavra é educação, e nós estamos trazendo aqui para o agro, né? Como que nós vamos fazer essa educação melhorar agora? E nós passamos por uma revolução nesses 2 meses, pessoal. Quanto conteúdo gratuito que não subiu para as redes, quantas pessoas que tinham receio. Né? Eu, por sorte, já tinha criado uma plataforma em 2018. Todo mundo está montando, quer dizer, hoje você tem uma disponibilização de conteúdos que antes estavam restritos a privilegiados dentro das universidades públicas, ficou tudo gratuito para todo mundo poder usar. E isso é só o começo, né? Então, o digital, o online, as plataformas de conhecimento, deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui, os temas relevantes, o papel dos agentes, né? O que cada público-alvo precisa em termos de educação. Eu acho que esse tema volta fortemente à nossa tela a partir de agora, e até o nosso papel como universidade. Acho que está na hora de discutir, assumir uma nova chefia aqui no meu departamento. Eu falei, você está perante um novo mundo agora, sabe? Então, essa história de que o curso é restrito a quem está dentro da USP, precisa parar, nós precisamos fazer o sistema público chegar às pessoas, né? Não precisa ser só quem passou no vestibular. Vamos bolar outras maneiras que o cara pode assistir um curso à distância e ganha um certificado, depois se fizer uma prova, enfim. Está na hora do sistema público jogar o ensino para fora, né? Para que não seja só essas pessoas que conseguiram tirar diversas outras e ocuparam as cadeiras que estão nas nossas salas e que muitas vezes não estão nem aproveitando direito, né? Para desespero nosso quando a gente vê isso daí acontecer. E o último item
que está ligado à geração de caixa. Nós precisamos de caixa para financiar os outros 4, principalmente, e para o caixa seria o marketing internacional, a ação global do Brasil. Enfim, nós temos hoje a Asian Driven Economy, né, a economia dirigida lá pela Ásia, onde vão estar os estômagos todos em 2050, né, 80% vai estar lá. Nós precisamos entender esse mundo, nos posicionar e mapear quais são as oportunidades. Sabe, se o Brasil hoje exporta 100 bilhões de dólares, que é uma enormidade, né, isso aí dá mais de R$1 bilhão por dia, nós temos que ver como que chega em 200 perante as oportunidades existentes, porque imagina esses 200 entrando no Brasil e percolando toda a sociedade e gerando a criação de oportunidades. Como acessar isso? Então, eu acho que cada vez mais a inteligência internacional de mercados é um papel que os nossos pesquisadores podem ajudar o Ministério da Agricultura, o Zé Eustáquio, a turma aqui das associações setoriais, dizendo o seguinte, nesse mercado tem esse espaço, vai exportar boi em pé? Lógico que vai, porque tem gente que também cabe a carne orgânica embalada, com storytelling, com carbono zero e tal. Enfim, eu acho que a ocupação total dos mercados, sendo amigo de todos os compradores, é algo que a gente deveria direcionar aí os nossos alunos. Essa semana mesmo, mais uma boa notícia do Ministério da Agricultura, a Tailândia vai começar a importar algumas carnes do Brasil, habilitou frigoríficos e tal. O que a gente conhece do mercado da Tailândia, né? Poderia ter facilitado a entrada aí dessas pessoas. Então, eu fecho essa fala com a questão do marketing internacional, acesso a mercados, enfim, a geração de caixa. Então, ambiental, inclusão sustentável, inovação e P&D, educação no agro e o marketing internacional e acesso a mercados. Acho que pós-pandemia, o meu foco seria nessas 5 palavras aí. Muito bom, Fava, obrigada. Eu dei uma olhada aqui o tempo todo no chat, através do canal do YouTube, e as perguntas que foram aparecendo, mais ou menos elas foram respondidas pelas falas de cada um de vocês. Então, eu vou encaminhar aqui para o adeus mesmo, deixando aqui os agradecimentos do PPGAD pela contribuição de cada um de vocês, através das falas e dessa última fala do Fava, fica evidente a nossa responsabilidade enquanto pessoas da academia, contribuindo para o avanço da ciência, fazendo pesquisa para dar respostas consequentes a todos os desafios de pesquisas futuros que virão, sem saber mais ou menos como é que vai ser, porque a gente ainda está no meio de toda essa tormenta. Gente, muitíssimo obrigada aos convidados, a todos aqueles que entraram e saíram e que estão acompanhando. Foram inúmeras, foram mais de uma centena de pessoas que nos assistiram. Eu queria falar que essa live foi gravada, ela vai ser disponibilizada, depois eu vou passar para o Fava também. E a gente sai daqui com uma tarefa, a gente vai construir um documento didático com todas essas nossas prospecções aí de pesquisas futuras, e a gente vai disponibilizar isso. Quem sabe tem alguém que quer também investir seu tempo de pesquisa nisso que a gente apontou aí como desafios e oportunidades. Muitíssimo obrigada para todos e todas, um grande abraço na esperança de uma próxima, né?